A paz do Senhor, querida igreja, Pastor Justino, mais uma vez falando com vocês e também falando com o mundo na propagação do Evangelho. E nós vamos falar hoje sobre um casal aos pés do Senhor. Como é importante, né? Esse título, um casal aos pés do Senhor. Nós vamos falar de uma pessoa chamada Zacarias e sua esposa Isabel, que está no capítulo 1 de Lucas, a partir do verso 5, que diz: No tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram de idade avançada. Que Deus nos abençoe na montagem e explanação dessa palavra, um casal aos pés do Senhor. Um casal aos pés do Senhor significa um casal que ama a Deus, que teme ao Senhor, que trabalha a sua vida inteira buscando o Senhor de uma forma maravilhosa, dependente e interdependente. Então nós vamos ver aqui que o texto vai dizer que ambos eram justos. Ser justo aos olhos dos homens até que parece ser fácil, porque aos olhos dos homens o homem maquia a sua justiça, porque ele tem interesse, talvez, em alguma conveniência da vida, então ele se mostra de uma forma direita, honesta, justa, moralmente equilibrada, etc, etc. Mas o texto aqui está dizendo que eles eram justos aos olhos de Deus. Aí muda, aí não tem como você manipular, aí não tem como você enganar. Não tem como você mostrar uma coisa que não é e enganar Deus, de forma alguma. Diz o texto que eles eram justos, obedecendo de modo irrepreensível. Por que eles eram justos? Porque eles obedeciam de modo irrepreensível. O que é uma pessoa ser irrepreensível? É uma pessoa que, aonde ela se situa, dentro de casa, fora de casa, na igreja, na rua, no trabalho, no shopping, no cinema, aonde ela for, ninguém pode acusá-la de alguma coisa que possa depor contra a moral da vida dela ou a forma como que ela está se situando e se relacionando na sociedade. Ela é irrepreensível. Ninguém pode pôr o dedo na cara daquela pessoa para dizer alguma coisa. Este casal era assim. Eles eram irrepreensíveis. Por quê? Porque obedeciam de uma forma irrestrita todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Por isso que um casal aos pés do Senhor precisa ser um casal que obedece realmente à palavra do Senhor, que busca o Senhor durante todo o tempo da sua vida, não por interesse, mas por temor e por adoração, por reconhecer que o Senhor é bom e que Ele é maravilhoso e que Ele é o doador da vida. Isso é que nós devemos ter nessa questão aqui de ambos eram justos de uma forma irrepreensível. Mas como que nós podemos então no texto extrair que eles eram irrepreensíveis? Nós vamos ver no verso 7 que diz assim: mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram de idade avançada. Então, eu fico imaginando assim, a situação deles numa sociedade judaica, onde a mulher que não podendo dar filhos, ela era excluída, ela era rejeitada, ela era maltratada, ela era humilhada. E eu fico imaginando que ainda assim, na idade em que eles se encontravam aqui, avançada, alguém escreveu a respeito desse casal e obteve informações de que eles permaneceram desde o começo até esse momento de uma forma irrepreensível, buscando a Deus. Mesmo não tendo filhos, eles respeitavam ao Senhor, amavam ao Senhor e adoravam ao Senhor. Adoravam ao Senhor, temor ao Senhor, mas idade já avançada. Eu fico imaginando que quanto tempo eles devem ter orado para que
eles pudessem ter o filho. Aí no verso 10 nós vamos ver assim: chegando a hora de oferecer incenso, o povo todo estava orando do lado de fora. Então um anjo do Senhor apareceu a Zacarias à direita do altar do incenso, e quando Zacarias o viu, perturbou-se e foi dominado por medo. Imagina, né? Você já está orando na sua casa e de repente aparece algo que você não está acostumado, nunca viu. Aí você vê um anjo. Qual seria a tua reação? Aqui Zacarias, então, ele ficou com medo. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias. Sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe dará o nome de João. Então eu fico pensando assim: será que Zacarias e Isabel estariam orando ainda na fase da vida idosa? Eu faço uma pergunta para a gente poder pensar, reflexionar. Será que eles estavam orando ainda? Eu imagino que não. Porque é normal você orar enquanto você é jovem, enquanto você tem o vigor da vida no corpo, na mente, nos seus projetos de vida. Mas depois você orou e Deus não respondeu. Você continua orando? Dá a impressão que eles devem ter parado. Mas um detalhe importante, que Deus honra quem honra. Casal aos pés do Senhor, Deus honra quem honra, porque o anjo disse assim: olha, a sua oração foi ouvida. Quando? Certamente não foi nesse momento da fase adulta, da fase já idosa, da velhice, porque não teria sentido orar. Mas em algum momento lá atrás, eles oraram e Deus, dentro do plano dele, preparou um filho. E nós podemos tirar esse ensinamento para todos nós. Um casal que tem uma família, um casal que tem projetos de vida, um casal que olha para o futuro, que elabora planos para os seus filhos ou para os seus futuros filhos, como nesse caso aqui, que apesar de não ter sido atendido na sua fase da juventude ou a fase mais adulta, eles continuaram orando, eles continuaram com fé, eles continuaram adorando. Honra a quem honra, diz o Senhor. O anjo falou que Deus ouviu a oração. Será que nós também não temos uma situação muito parecida hoje? Seja lá em qual aspecto for. Então, qual é a condição para que nós pudéssemos então ser contemplados com o milagre do Senhor? Irrepreensibilidade na relação com Deus, obedecendo os seus mandamentos, colocando-nos diante do Senhor dia após dia, não importa as circunstâncias que a vida traz sobre nós, nem as desilusões, nem as decepções, nem os abandonos, nem as dores, nem o luto. Ou seja, tirando qualquer circunstância, nós venhamos a nos permanecer, como Jó, por exemplo, adorando a Deus da forma como ele merece. Essa história aqui, real, nos mostra que o caminho do justo é estar diante do Senhor, é estar aos pés do Senhor, orando incondicionalmente, entregando a vida ao Senhor e esta vida confiadamente nele. Então confie a sua vida, confie a vida da sua esposa, confie a vida dos teus filhos, confie a vida dos futuros filhos que talvez esteja orando. Acredite, aconteceu aqui, pode acontecer conosco também. Eu creio nisso, em nome de Jesus. João Batista nasceu em um casal estéril e ainda idosos, sem condições de ter filhos, de qualquer maneira. Então o Senhor faz um milagre que lhe apraz e atende você lá no recôndito do teu coração. Que Deus te abençoe e que você também seja um casal aos pés do Senhor. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos por esse bocado da sua palavra maravilhoso, texto para a gente parar, pensar, meditar, refletir e nos colocarmos no lugar de Zacarias e Isabel. O que falta para a nossa vida? O que nós já pedimos lá atrás e paramos de orar? Acreditar, confiar que Deus tem um plano para nós. E o plano que Ele tem para nós são planos bons, de dar o fim que nós desejamos.
Por isso, Pai, obrigado, abençoe casais que têm filhos, abençoe casais que não têm filhos. Abençoe-os, Pai, com a fertilidade da fé. Sim, a primeira fertilidade é a nossa fé, quando nós buscamos o Senhor confiadamente, independente do Senhor trazer aquilo que estamos pedindo ou não. Mas o Senhor já nos deu a vida, o Senhor já nos deu a salvação. Isso é tudo. E o mais o Senhor fará. Obrigado, oramos em nome de Jesus. Amém. Fiquem na paz do Senhor.